Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Deu para ver aí pela vinheta que a coisa vem um pouquinho pesada. Nós vamos estar falando do grande obra, da grande novela do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Primeiro falando um pouquinho desse livro da Martine Claret, que eu achei uma grande sacada. Foi um livro que eles juntaram os três grandes títulos, na minha visão, os três grandes títulos do gótico, ainda que você tenha o Lobisomem também como uma outra obra que poderia estar inserida aqui, mas os três grandes contos góticos, ou pelo menos os três grandes títulos góticos, já que Frankenstein é um romance e o Drácula também é de Bram Stoker, Frankenstein da Mary Shelley, Drácula do Bram Stoker, todos os dois são romances, mas o Médico Monstro não é um romance, é uma novela. E por que eu considero e caracterizo esta obra do Stevenson como uma novela? Existem três formas de você definir uma obra que chega na sua mão quando o contexto é mais ou menos como este aqui. A primeira é o conto, que normalmente são textos bem pequenos, bem menores do que a novela. E depois você tem a novela, que é um texto intermediário entre os contos e os romances. O que dá à novela esta performance é o fato de que normalmente é um conto um pouco maior, com 90, 95 páginas mais ou menos, onde a trama é uma só e existem poucos personagens participando de tudo isso. Não é, nem pense com novela em comparação àquilo que se dá na TV, tá certo? Então, esta novela do Robert Louis Stevenson, ela foi extraordinariamente feita, e eu diria por que extraordinária. Primeiro, porque ele nunca teve a visão de escrever tanto a sua primeira grande obra, que é A Ilha dos Piratas, A Ilha do Tesouro, como depois esta aqui. Ele nunca focou, nunca se quis construir uma obra que viesse aí a lhe trazer alguma fama. Ele simplesmente, despretensiosamente, escreveu as duas novelas que vieram a trazer a ele ao hall da fama. Ele é um cara da Escócia, século XIX, nasceu em 1850, se eu não estou enganado, e vai morrer em 1844, se salvo engano não estou. Ele adquiriu tuberculose e acabou morrendo muito cedo. Mas o primeiro, por exemplo, A Ilha dos Piratas, a Ilha do Tesouro, ele escreveu para o seu enteado. Nas viagens que ele teve que fazer, até por conta da doença, ele acabou visitando muitas outras cidades, entre elas Paris. Em Paris ele vai conhecer a sua esposa, que já tinha um filho. E é para este menino que ele escreve A Ilha do Tesouro. Mais à frente ele vai ter um sonho, vai ter um pesadelo. E aí acaba, a partir desse pesadelo, criando a ideia deste conto que aqui está, ou desta novela que aqui está. É interessante que ele conversou com a família sobre o enredo, eles não gostaram, ele pegou o calhamaço de papel e jogou na lareira, jogou no fogo. Logo depois se arrependeu e reescreveu aquilo que seria uma das obras mais conhecidas no mundo todo. Com absoluta certeza, creio eu, você já deve ter ouvido falar da história, e você também já deve ter tido a oportunidade de vê-la no cinema ou na TV. Esquece essas obras, hein? Porque elas têm uma linguagem, segundo cada uma a sua arte. A sétima arte tem uma linguagem diferente, por exemplo, da linguagem literária. Então vai ser inserido aqui personagens, principalmente personagens femininos, que não aparecem aqui dentro. Então provavelmente você já deve conhecer o fim do livro, mas eu vou fazer de tudo para não contá-lo, até porque, se você não leu, é um livro um trabalho de 96 páginas, e está inserido aqui na obra da Martine Claret. Existem também duas outras editoras que lançaram agora há pouco tempo, não, mas uma coisa de 5, 6 anos, entre 5 e 6 anos. A Antofágica fez uma obra maravilhosa, e também a Dark Side. Todas as duas fizeram, são livros mais grossos, porque eles vão usar de desenhos, aquela coisa que tanto a Antofágica quanto a Dark Side fazem, né? Sabem muito bem criar e editar uma obra. Inclusive você tem na da Antofágica o desenho do Ituzo Garray, que é um grande cartunista, é um cara que faz tanto para
livro, como também vai fazer para a Ilha do Tesouro. Se eu não estou enganado, são obras que estão na mão da Amazon, então você só vai achar ali pela Amazon. Bom, quando a gente enxerga um pouco o Robert Louis Stevenson e tenta enxergar também o enredo que está inserido e a mensagem que despretensiosa, mas que foi construída pelo Stevenson e que nos chegou, é impossível que você primeiro não pense em algumas outras obras que andam similarmente ou ao lado do contexto inserido nessa novela. Primeiro, cabe a gente entender que o Stevenson faz parte daquela safra de escritores do tempo vitoriano, do período vitoriano. A Rainha Vitória, se eu não estou enganado, viveu até 1900, acho que ela morreu em 1900, mas o principal expoente disso tudo é, claro, o Charles Dickens, e o Charles Dickens deixa um legado para um monte de gente, entre eles o Robert Louis Stevenson, que aí sim, num contexto de comparação, ou pelo menos de uma identificação, quando ele vai escrever esse livro, já é no final, praticamente no final do século XIX, o que já acontecendo? Existem duas situações básicas e muito claras que talvez façam parte de todo o enredo e tenham influenciado a escrever um pouquinho sobre isso. Primeiro, é que já existia um certo senhor chamado Charles e que havia escrito esta obra aqui, A Origem das Espécies, tentando traduzir a realidade humana e também, não somente a realidade humana, mas o caos da natureza e o contexto da natureza sobre uma ótica um tanto quanto diferente daquela que a igreja defendia, ou mesmo dos aspectos ainda inseridos na ciência. Essa aqui vai ser, então, uma obra, digamos assim, inédita no decurso e nos debates científicos acerca das questões da vida, e ele vai escrever esse livro, ele fecha esse livro em 1859. Certo? Ao mesmo tempo, enquanto Stevenson ia escrevendo a sua obra, em Viena tinha um certo senhor chamado Sigmund Freud, tentando trabalhar os contextos da mente humana. É claro que eu não estou aqui buscando forçar influências nem de um ou outro autor para que o Stevenson escrevesse pensando nisso, mas também eu posso identificar que havia um ambiente que se discutia muito mais a questão essencial do homem, a essência humana, para o que ela se utiliza e para que ela serve. O que seria então a identidade humana? Não é à toa que em paralelo, mais à frente, mas já em paralelo, você tem o niilismo nascendo com muita força, negando tudo aquilo que havia sido construído na modernidade, ou pelo menos na Idade Moderna, e tentando trazer uma outra mensagem, daí o termo niilismo, em que nada se encaixa naquilo que foi anteriormente conversado. Você tem ao lado também Friedrich Nietzsche com o seu super-homem e as instalações, digamos assim, filosóficas que ele vem fazer para tentar dar uma certa transformação naquilo que anteriormente tinha como bases Kant e Hegel. Então, você tem todos os instrumentos que vão fazer com que vários autores comecem a escrever acerca de temas relativos a o ser humanidade. Uma situação que me parece muito interessante de destacar a você é que o que precede O Médico e o Monstro também é, na minha visão, a rainha da ficção científica, que é Mary Shelley. A Mary Shelley, através do seu Frankenstein, ela fará questionamentos interessantes quanto às relações inseridas na humanidade. Não é à toa que ela também é uma crítica, entre aspas, a partir do seu personagem, o monstro de Frankenstein, não Frankenstein, o monstro Frankenstein, para descortinar muita coisa ruim que existia dentro de nós. Não é? Ao mesmo tempo, o próprio Polidori, que vai fazer um livro, O Vampiro, ao lado da Mary Shelley, lá na casa do Byron, do Lord Byron, quando ali eles estavam fazendo uma aposta quem escrevia o melhor conto gótico, ele também descreve um vampiro cheio de razões e cheio de sentimentos humanos. Uma das vergonhas, inclusive, que mostram o lado, digamos, ruim do ser humano está na própria atitude de Lord Byron quando usurpou, quando roubou mesmo o título de Polidori, que veio morrer muito cedo, inclusive entristecido por esta situação. Agora, eu também tenho livros que fazem parte também de personagens que trazem as mesmas questões do Dr. Henry Jekyll e, ao mesmo tempo, o Sr. Edward Hyde, que é este aqui, olha, o retrato de Dorian Gray. O Dorian Gray que faz um pacto com um demônio
e a partir daí ele se percebe como ao mesmo tempo um rapaz dócil, até inocente, e logo depois uma pessoa mordaz, uma pessoa que vive do amor do outro, uma pessoa egoísta, totalmente dominada pelas suas intenções e totalmente dominada pelas suas vontades, e que se sente capaz de superar a própria vida. E a sua imortalidade será questionada em muito pelo Oscar Wilde, a partir de valores inclusive críticos ao moralismo britânico de época. Uma outra obra que a gente pode fazer uma certa relação e um certo diálogo com o médico e o monstro é essa do H.G. Wells, O Homem Invisível. O Homem Invisível, inclusive, eu tenho ele aqui no canal. É só você ir lá, você vai achar o tema sobre o H.G. Wells e o Homem Invisível. Aquele médico que, diante da sua ganância, digamos assim, científica, acaba por se transformar num ser sem forma, invisível, e que também não apenas o deforma fisicamente, mas o deforma na mente. Uma outra obra que também eu falei aqui no canal, e essa aqui está mais próxima, como encarar aí sim o romance, esses dois aqui, mais esses três, são três romances sim, O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, como tentar entender a exata ideia de amor a partir do personagem central e como isso é um joguete nas relações humanas. Também é um outro livro que anda ao lado desse que está aqui. As influências detetivescas que você vai ver aqui, e eu vou falar já já sobre elas também são ocupadas por uma outra questão que eu acho extremamente interessante numa dessas obras desse senhor aqui, Edgar Allan Poe. Talvez seja o livro mais próximo, o conto mais próximo à novela, que é justamente William Wilson. Está aqui, ó. O contexto de essência e o contexto de existência, o estilo e a forma do personagem William Wilson muito se parece ao nosso querido Hyde e o nosso estimado Jekyll. O monstro, talvez se deixe levar por aquilo que há de pior no ser humano, enquanto o médico ele se deixa guiar por aquilo que há de mais nobre no ser humano. A grande questão dentro desse livro está no fato de que a essência do mal e a essência do bem, elas não podem ser separadas. Elas são conjuntas numa unidade, numa individualidade, numa personalidade. E esses instintos com os quais o Dr. Jekyll vai procurar acabam acidentalmente levando a várias condições vulcânicas quando se fala de sentimento. O livro começa com um certo senhor que está andando numa certa rua no meio da Londres nebulosa do século XIX e percebe que um outro senhor mais franzino, com um rosto muito esquisito, acaba pisando as pernas de uma moça sem nenhum arrependimento e sem sentir nada e seguindo à frente. Enquanto a garota chora, este senhor acaba por tomar uma decisão: perseguir aquele tratante que machucou a menina e trazê-lo de volta para que ele pudesse pagar pelo que fez. E aí há um debate deste senhor, mas a família da menina, até que se acerta um valor que pudesse financiar aquilo que ele causou. E esse valor é de 100 libras. 100 libras não era pouco dinheiro. Então, não era um valor pequeno, então ele se compromete com isso e imediatamente entrega 10 libras para este senhor, mais a família, e eles são obrigados a ir com este lord, com esta figura, com este personagem até a sua casa, quando ele também entrega um cheque final. Só que este cheque está assinado pelo Dr. Jekyll. E o Dr. Jekyll, ele tinha um grande conhecido e amigo, que era o Sr. Utterson, que era o advogado de Jekyll. E que também acaba sendo informado por esta testemunha, que nada mais, nada menos era de Utterson, seu primo, de todo o ocaso.
A grande questão, e que o Hutchinson tinha em suas mãos por ser advogado do Dr. Jekyll, além de amigo, ele tinha um testamento ao qual este senhor, o Dr. Jekyll, deixava tudo aquilo que ele possuía em caso de sumiço ou morte para o senhor Hyde. E aí você começa um outro contexto inserido na novela O Médico e o Monstro. Ao mesmo tempo que ela tem as questões góticas, ela vai trabalhar as questões detetivescas. E aí você não tem como fugir das obras do Sir Conan Doyle e do seu famoso Sherlock Holmes. Utterson será uma espécie de Sherlock Holmes dentro deste contexto aqui sugerido pelo livro. Essas obras, elas venderam rápido e tiveram um grande sucesso porque elas fazem parte de uma categoria de livros na época chamada Shillings, que era justamente um valor pequeno, um shilling em inglês. Se hoje a gente tivesse que fazer uma comparação com a nossa moeda, não custaria um pouco menos de R$4. Então esses textos eram disseminados de forma muito rápida entre a população e caía no gosto pessoal. E isso fez com que o Robert Louis Stevenson tivesse uma proeminência nos contextos literários de época. E tanta proeminência teve que ele também vai ser a influência para esta senhorinha aqui, a Agatha Christie. A Agatha Christie também faz parte de um contexto preliminar de influências do Robert Louis Stevenson. Mas a gente também não pode esquecer do próprio Chesterton com seu Padre Brown, que também dedicava ao Robert Louis Stevenson alguma das suas influências recebidas deste autor. A obra em si, ela acaba então sujeitando-nos a analisar algumas coisas que servem-nos para os nossos dias. Todos vocês já devem ter visto este enredo no cinema, através de desenhos, através de filmes, séries, e seja lá o que for. Mas o que mais me interessa aqui é que você não siga a lógica cinematográfica e tente compreender e retirar desta obra algo muito importante que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quem é você em essência? Quem somos nós em essência? O que eu começo a perceber cada vez mais é que pessoas que eram Jekylls no seu dia a dia têm, por conta de várias situações, sejam elas religiosas, políticas, pessoais, se transformando, elas têm se transformado em Hyders, grandes Hyders. E os Jekyll e Hyde também são potencializados na internet. Pessoas que são incapazes de levantar um dedo contra você no dia a dia são verdadeiras vilãs digitais. São capazes de estruturar mentiras, cultivar ameaças, e todo este contexto cai muito bem dentro deste conto de Robert Louis Stevenson. Uma outra questão bastante interessante ao discutir este homem: ele não teve tempo para viver tudo aquilo que ele cultivou através de suas obras, mas foi um homem livre a ponto de, nas suas viagens, acabar por chegar na ilha de Samoa. E é ali que ele vai viver os seus últimos 4 anos. E mais interessante ainda, todos os habitantes daquela região chamavam de contador de histórias. Robert Louis Stevenson tratou a vida como um livro e fez de um livro a sua vida. Vale muito a pena você buscar ler O Médico e o Monstro. Existem várias dissertações, monografias, teses, principalmente no campo da psicanálise, avaliando o mito do Dr. Jekyll e o do Sr. Hyde. A obra, inclusive, ela, literalmente falando, não tem nada de O Médico e o Monstro, é o estranho caso do Dr. Jekyll e o do Sr. Hyde. Nada tão estranho que não seja tão diariamente cotidiano nas nossas vidas. Pessoas que têm a capacidade de se transformar em monstros, mesmo que sejam as mais dóceis possíveis. Proponho esta obra, proponho muito, se você quer ter os 3 contos, não recebo nada da Martin Claret, mas proponho muito, se você quer os 3 contos, ou pelo menos os 2 romances e a novela juntos, que você adquira esta obra. Eu não sei mais se a Martin Claret ainda está editando isso aqui, eu acho que inclusive já saiu do mercado, mas a gente sempre acha, quando quer,
um livro desses. Deixo para vocês o meu pedido mais uma vez, curtam o canal, participem conosco, trabalhem aqui, clica no sininho, estejam conosco para que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais, dia a dia, e cada vez mais poder trocar com você influências literárias. Semana que vem vai ser para mim um dos melhores dias aqui do Virando as Páginas. Eu estarei falando do maravilhoso, do extraordinário, do simplérrimo e capaz escritor Ariano Suassuna e a sua obra magna, que você conhece e que eu também conheço, mas só falo o nome dela na semana que vem. Grande abraço, curte, participa conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo.